Dando continuidade aos estudos sobre anatomia funcional, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os membros inferiores. Nos estudos sobre anatomia funcional dos membros inferiores, a gente tem as estruturas da cintura pélvica, joelho, tornozelo e pé. A gente vai conversar um pouco sobre as articulações que envolvem essas estruturas, os principais movimentos que são executados por essas articulações. E no material tem disponível uma lista de todos os músculos que estão envolvidos nos principais movimentos. A cintura pélvica, ela é a estrutura axial, é a estrutura que liga o esqueleto axial ao esqueleto apendicular dos membros inferiores. A gente tem aqui os ossos, que são ilíaco, sacro, cóccix, isquio e pubis. Então, essas são as estruturas ósseas que compõem a cintura pélvica. A cintura pélvica seria a região do nosso quadril. E quais são as articulações que estão envolvidas no complexo do quadril? A gente tem a articulação coxofemoral, sacroiliaca e interpúbica. Uma das funções primordiais da cintura pélvica é a sustentação do peso do nosso corpo, tanto em posturas estáticas, que é a postura ereta, ou na postura sentada, ou posturas dinâmicas. Ele tem essa grande responsabilidade de sustentar o peso do nosso corpo. A articulação coxofemoral, ela é a articulação de maior grau de liberdade de movimento. Ela é responsável por toda a movimentação do quadril, né? Ela realiza movimentos de flexão, extensão, adução, abdução e circundação. Tá? Por isso ela é uma articulação triaxial do tipo esferoide. Essa articulação, ela liga, né? Ela está entre o acetábulo e a cabeça do fêmur. A gente tem também no quadril mais outras duas articulações, que são a articulação sacroiliaca, localizada posteriormente, e a articulação interpúbica, localizada anteriormente. A articulação sacroiliaca, ela é do tipo plana e anexada a ela a gente tem uma cápsula articular fibrosa que contém o líquido sinovial. Essa articulação, ela está ligando o sacro e o osso ilíaco. Então, ela é a que forma, ela tem um movimento, ela tem uma estrutura curvilínea e ela que forma, né, esse encaixe posterior do quadril. A articulação interpúbica, ela é uma articulação cartilaginosa do tipo sínfise, né? Um outro nome que se fala é sínfise púbica. Essa articulação, ela liga, né, ela está entre os dois ossos púbicos na porção anterior do quadril. Os principais movimentos que a gente consegue executar, né, na articulação do quadril são de flexão e extensão. A gente tem aqui exemplificação desses movimentos no slide 7, apresentando alguns graus de liberdade com ângulos, né, de liberdade do movimento. Também adução e abdução. Na figura de adução, a gente consegue ver, né, a seta indicando a aproximação, né, da coxa da linha média, e aí em diferentes posições, e a abdução, que é o afastamento, né, desse membro da coxa da linha média. Os movimentos de rotação lateral e rotação medial do quadril também podem ser observados. E o movimento de anteroversão, que é executado com a contração posterior dos eretores da espinha. E o movimento de retroversão, que é executado pela contração do reto abdominal e da região glútea. Então, o movimento de anteroversão, ele é um movimento que vai fazer com que você flexione a região lombar. O movimento de retroversão, você vai estar alongando essa região e contraindo os músculos do abdômen. Essa é uma maneira da gente conseguir visualizar a execução desses movimentos. Normalmente, a execução desse movimento está associado a outros, né, a uma diversidade de exercícios de membros inferiores, que é quando a gente fala do encaixe do quadril,
Quando está executando movimentos de agachamento, por exemplo, há sempre ou leg stiff ou outros tipos de exercícios de membros inferiores, a gente sempre cita a importância de encaixar o quadril. E quando você faz esse movimento de encaixe, normalmente você vai estar executando a retroversão ou um alinhamento com retroversão. E quando você alonga, né, a região abdominal, você executa o movimento de anteroversão. Aqui nós temos uma lista de músculos que envolve a articulação do quadril e uma boa parte deles também tem ação na articulação do joelho, como por exemplo o sartório, o reto femoral, o semitendinoso, certo? E uma outra lista muito grande de músculos que estão envolvidos na articulação do quadril. No total, nós temos 21 a 22 músculos na articulação do quadril. A articulação do joelho, ela envolve as seguintes estruturas ósseas: o fêmur, a tíbia e a patela. A principal função dessa articulação é estabilizar. Há uma presença constante de lesões, né, devido à exposição que a articulação do joelho tem a forças externas, né? E durante toda a nossa mobilidade, uma boa parte dos exercícios e movimentos, né, atividades motoras, incluem movimentação da articulação do joelho. E ela vai receber todo esse impacto, né? Ela vai estar exposta a todo esse impacto das forças externas. Por conta disso, a gente tem na articulação do joelho, né, no joelho, a articulação tibiofemoral e patelofemoral. A patela, ela tem essa função de garantir um melhor encaixe e sustentação e estabilização do movimento. A gente vai ver que a articulação tibiofemoral, ela é uma articulação do tipo condilar e biaxial. Ela é uma articulação que está entre o fêmur e a tíbia. O principal movimento que a gente consegue desenvolver na articulação tibiofemoral são de flexão e extensão e rotação medial e rotação lateral. A gente possui na articulação tibiofemoral também outras estruturas. Essas estruturas, elas compõem, né, a articulação sinovial, que são os meniscos. A gente tem a presença do menisco lateral e menisco medial e também os ligamentos. A gente tem o ligamento cruzado, o ligamento anterior e o ligamento posterior. Além da articulação tibiofemoral, a gente tem a articulação patelofemoral. Essa articulação, ela está entre a patela e o fêmur, e a função dela é justamente aumentar a vantagem mecânica do músculo do quadríceps. Então, ela vai proteger a articulação do joelho. E associada aos movimentos da articulação tibiofemoral, a patela, ela pode deslizar posteriormente ou descer, e também ela pode deslizar anteriormente e subir. Então, durante o movimento de flexão, a patela, ela se movimenta descendo, posteriorizada e medializada. Então, quando a gente toca no nosso joelho, a gente consegue observar, né, a movimentação da patela. Se você fizer a flexão do seu joelho, você vai perceber que a patela, ela vai descer e posteriorizar, ou seja, ela vai tentar se encaixar mais para trás e medializar, ficar mais próximo da linha média. Quando você faz a extensão do seu joelho, você observa que a patela, ela é como se fosse puxada para cima pelo quadríceps. Então, ela sobe, anterioriza, ou seja, ela não se encaixa para trás, ela se estabiliza para frente e também faz um movimento de lateralização. Você pode tentar fazer até mesmo sentada na cadeira esse movimento de flexão e extensão. Então, o movimento da patela, ele está associado à movimentação da articulação tibiofemoral. Dentre os ligamentos que a gente tem na estrutura do joelho, a gente vê aí a presença dos ligamentos cruzados,
colaterais e os meniscos. São várias estruturas, justamente porque o joelho ele tem essa função de receber esse impacto das forças externas que interagem com a execução do movimento humano. Então, para estabilizar essa articulação e para resistir a esses impactos, é como se a gente tivesse ali dois amortecedores, como o do nosso tênis, que são os meniscos, lateral e medial. E todas essas estruturas, elas estão dentro da cápsula articular. A gente tem aqui, dentro dos ligamentos cruzados, que eles são ligamentos intracapsulares. Eles garantem uma estabilidade da movimentação no plano sagital e evita a hiperextensão do joelho, tá? O cruzado anterior, ele vai estar ligando, né, o fêmur posterior com a tíbia anterior, e o cruzado posterior vai estar ligando o fêmur anterior com a tíbia posterior. Certo? A gente consegue observar nas figuras do slide 36 a estrutura desse ligamento cruzado, ligando, né, anteriormente, o cruzado anterior, o fêmur posterior com a tíbia anterior e posteriormente o fêmur anterior com a tíbia posterior. Os ligamentos colaterais, eles vão dar estabilidade nos movimentos no plano frontal. A gente tem a ligação, que pelo próprio nome ela já indica se é uma ligação medial ou lateral. O ligamento colateral medial, ele vai ter essa junção entre o côndilo medial do fêmur ao côndilo medial da tíbia. E o ligamento colateral lateral, ele vai estar ligando, né? Vai estar fazendo essa junção do côndilo lateral do fêmur até a fíbula. Os meniscos, a gente vai observar que tem o menisco medial e o menisco lateral. E ele circunda, né, toda essa articulação. Os movimentos do menisco, eles são associados ao movimento do ligamento tibiofemoral. A gente tem na flexão a tração, né, dos meniscos para trás e na extensão a tração dos meniscos para frente. Os principais movimentos do joelho, então, a gente pode perceber que são flexão e extensão, e rotação medial e rotação lateral. Essa rotação medial e rotação lateral a gente consegue visualizar bem com a movimentação da patela também. Então, se você quiser deixar a sua perna um pouco levantada, um pouco afastada do solo, você consegue realizar esse movimento e perceber essa movimentação de maneira mais clara. A gente observou também que o quadril, né, esse encaixe do quadril, ele também permite a rotação medial e lateral. A gente tem aí uma série de músculos que estão envolvidos com a flexão e extensão, né, do joelho e rotação medial e lateral. Os principais, a gente sabe que são aqueles que compõem o quadríceps, né, o bíceps femoral, o reto femoral, a musculatura do sartório, o vasto lateral medial do quadríceps. Então, tem aí uma série de músculos e vocês vão observar a partir do slide 41, né, a lista de todos os músculos que se envolvem nas principais movimentações da articulação do joelho. Por fim, a gente vai comentar um pouco agora sobre a articulação do tornozelo e pé, tá? Dentro da articulação do tornozelo e pé, a gente vai ter vários ossos, várias estruturas ósseas e algumas articulações responsáveis pelos principais movimentos, tá? Os ossos que envolvem a articulação do tornozelo em pé são a fíbula, a tíbia, o tálus, o calcâneo, os metatarsos e as falanges. As articulações, né, que têm maior mobilidade na região do tornozelo e pé são a articulação talocrural e talocalcânea, né? Esse complexo articular
ele vai oferecer suporte do peso do corpo, controle e estabilidade dos membros inferiores. Ele amortece o choque do impacto da locomoção no nosso corpo. Então, todo o peso do nosso corpo, ele vai estar sendo suportado aí pelo joelho e pelo tornozelo, certo? Então, o tornozelo ele também tem essa função de oferecer suporte, né, ao peso do nosso corpo, ao controle e estabilidade dos membros inferiores, além de amortecer esse impacto que a gente exerce quando realiza a locomoção. A articulação talocrural ela é uma articulação do tipo Ginglimon e biaxial. A gente vê nessa articulação a presença de vários ligamentos. Essa articulação ela vai ser responsável pela flexão, extensão, inversão, eversão e dorsiflexão. Também, né, associada a esses movimentos, a gente tem a articulação talocalcânea, porque ela vai permitir essa rotação da perna no plano transverso, né, que é o plano que vai favorecer a dorsiflexão, né, e a inversão e eversão. Então, a gente já citou quais são os principais movimentos. A partir do slide 57, você tem a exemplificação desses movimentos, né? O da flexão e o da extensão do pé. Os movimentos de eversão, inversão e dorsiflexão. E também o de plantiflexão. O movimento de plantiflexão ele está relacionado à região plantar. E dorsiflexão, a região do dorso do pé. A plantiflexão ela é muito semelhante à extensão do pé, né? E a dorsiflexão ela é muito semelhante à flexão, né? Esses movimentos que são realizados no calcanhar, mas quando são acompanhados aí pela movimentação de todo o pé, a gente tem o termo dorsiflexão e plantiflexão para dar uma referência. A partir do slide 59, a gente tem a lista dos principais movimentos que estão envolvidos na movimentação da articulação do tornozelo e do pé. A gente tem a referência de músculos que eles vão atuar tanto no joelho quanto no tornozelo, a exemplo do gastrocnêmio, os flexores longos, certo? Então, a gente tem uma lista aí de músculos que vocês podem estar consultando, né, para estar observando quais são os principais músculos envolvidos em cada movimentação dessa região.